Amém, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E aqueles também que nos assistem pelas redes sociais também, a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor, que encontra em Josué 2, versículo 11. Amém? E ouvindo isso, desmaiou ao nosso coração, e ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai a mim que vos peço pelo Senhor, pois que vos fizesse beneficência, como vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que darei a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, e com tudo que tem, e de que levareis as nossas vidas da morte. Amém. Pode se sentar. Para nós compreender um pouco dessa palavra, no capítulo antes, Moisés já era morto, e Josué foi levantado para levar esse povo a uma terra prometida. Então Josué, como era um rapaz que servia a Deus, aonde que Moisés colocava o pé, também Josué estava ali ao lado de Moisés o tempo todo. Josué, cada dia mais, ele aprendia o que Moisés fazia, porque ele queria ter a mesma intimidade que Moisés tinha com Deus. Então Deus fala com Josué: tenha bom ânimo, porque eu te seguro pela mão direita, aonde que você botar o pé, você vai conquistar. Então naquele momento Josué teve uma ideia, porque através dessa ideia foi de Deus trazer para Josué. Ele via 2 espias a terra de Jericó. Então ele escolhe 2 homens daqueles povo e manda aí a Jericó. Então esses homens chegando a Jericó, entram numa casa de uma prostituta, como diz a palavra. E essa prostituta era Raabe. E eles dormem naquele lugar. E naquele momento o rei ficou sabendo que tinha espiões para estar ali olhando a terra, a cidade que eles moravam. Então eles entraram dentro daquela casa e tentaram achar aqueles 2 homens. Mas Raabe teve uma ideia de Deus. Escondeu eles na cana de linho que estava no telhado. E a cana de linho representa a justiça. O fato dos espias estarem debaixo da cana de linho significa que eles estavam debaixo da justiça divina. Você sempre estará debaixo da justiça divina de Deus, quando você lembrar desse linho que ali é representado. Mas o linho também representa muitas coisas. O linho vestes de sacerdotais era usado. O linho também faz tapete e toalhas. E o mais bonito, a cortina do tabernáculo era usado. Eu queria que também ali os irmãos da mídia colocam também Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. Aqui Jesus já estava vestido de linho, em Apocalipse. Então o linho aqui representa muita coisa, como a justiça, como ali Jesus também vestia, quando João teve a visão. E o inimigo não tem autoridade para tocá-lo, fica debaixo. O inimigo não alcançará, porque quando você está debaixo da justiça de Deus, o inimigo não te toca. O inimigo não te alcança, porque Deus te esconde debaixo das asas dele. Então, Raabe teve essa ideia, mas ela também teve uma coisa muito que nos ajuda. Ela também podia ter morrido por estar escondendo aqueles homens. Mas ela procurou fazer aquilo que agradava a Deus. Às vezes tem momento que pode ser poucas coisas que você faz, mas que agradará a Deus. Então aqui a palavra ela fala de beneficência. A beneficência quer dizer virtude de fazer o bem.
Quando você faz bem, é virtude que está saindo, é beneficência que está saindo de você. E essa palavra é muito bonita, porque através dessa palavra, eles também falam, nós também vamos ter beneficência e fidelidade. Fidelidade é que Deus não desiste e não vira as costas e não abandona o seu filho. Você tem compreendido que Deus, Ele não te abandona em momento nenhum. Deus, Ele guarda a tua vida. Assim como Ele guardou aqueles 2 espias. Aqueles 2 espias foram preparados para até morrer se fosse preciso. Raabe, ela não preocupou por ela, mas ela preocupou pela vida do pai, dos irmãos e das irmãs. Se você hoje está aqui, porque você tem preocupação com a sua família, porque você está na presença, mas às vezes tem alguém na tua família que não está na presença de Deus. Então ela buscou aquilo que aqueles homens fizeram uma aliança com eles. Mas isso tinha um cordão, uma corda, que ela representa escarlate, quer dizer avermelhada. E quando eu olho esse cordão, eu vou lá, quando Moisés pede o povo para cingir os portais umbrais com sangue, que o anjo da morte passaria, mas aonde que estava aquele sangue, o anjo da morte não entrava. Então o sinal que eles tinham para defender aquela casa era essa corda vermelha que estava ali naquela janela, e por isso quando eles olhassem ali, eles seriam salvos, ela, o pai, a mãe e os filhos. Então hoje você tem que estar aqui pensando em buscar pelo teu pai, buscar pelo teu irmão, buscar pelo teu vizinho, pelos teus amigos, pelos teus colegas, porque a gente sabe que tudo provém de Deus. Nós não fazemos nada se o Espírito Santo não estiver em nós. Se nós joelhamos, é porque o Espírito Santo nos incomoda, joelha e ora. Porque quando a gente lê, às vezes a gente não tem nem força para ler a palavra, mas o Espírito Santo, Ele nos toca, vai para a palavra. Não fica triste, a palavra te dá alegria, ela te traz paz e bondade. E uma coisa que eu aprendo com Raabe, que ela morava no muro, em cima ali do muro era a casa dela, e quando Jericó é destruída, aquela casa ela fica intacta, nada acontece com aquela casa, porque a proteção divina estava sobre aquela casa, e a proteção divina está na tua casa hoje. Você está aqui, mas os anjos de Deus estão guardando a tua casa nesse momento. Deus está protegendo você e sua família nessa hora. E quando eu olho essa passagem de Raabe que fala do muro, ela teve uma decisão. Ela não ficou no muro, ela teve uma direção. Porque essa noite, eu não sei como é que você está, mas se você estiver em cima do muro, toma uma decisão. Raabe, ela teve a maior decisão. Ela largou a vida que ela vivia, uma vida errada, mas conheceu um Deus que existia no céu e debaixo da terra. Esse povo estava amedrontado porque sabia que esse Deus já tinha destruído ali Faraó, já tinha destruído 2 reis, e esse povo estava avançando. E era preciso que Josué avançava. Então tem momento que você tem que avançar na presença de Deus. Tem momento que você pode ver, não tem como passar, mas Deus, Ele vai fazer o impossível para a sua vida. Então ali naquele momento, Josué, as águas do rio Jordão se abrem, e Josué começa a passar o povo. E o povo ali vai passando. Eu acho muito interessante que quando nós conhecemos Jesus, quando nós batizamos, passamos pelas águas, olha, aquele povo teve que passar pelas águas 2 vezes. Um povo passou a primeira vez, e aquele outro povo que já tinha passado pelas águas, eles não chegaram a entrar na terra Canaã. Aí vem o outro povo, era necessário passar pelas águas. Naquele momento, as águas ali, elas estavam cheias. Um dia eu estava perguntando ao pastor hoje, interessante, como é que esses 2 espias conseguiram atravessar? Mas Deus coloca as coisas difíceis para te compreender que nada é impossível para Ele. Então ali Josué entra naquela terra, conquista Jericó. Era um povo ali que achava que aquele muro defendia, mas diante de Deus não tem nada que defende o inimigo. O inimigo, ele pode querer te tocar, mas se você estiver debaixo da justiça de Deus,
na proteção de Deus, Ele não tem direito de tirar a tua vida. Pode, como nós estávamos conversando, tem hora que nós passamos por provações e nós pensamos, nós questionamos a Deus. Senhor, eu te sirvo, Senhor, tanto tempo, e por que eu passo por isso? Porque às vezes tem alguma coisa na nossa vida que precisa consertar diante de Deus. Se você passa por uma enfermidade, é porque Deus permite. Às vezes você passa por uma tristeza, alguma coisa está errada. E quando você coloca diante de Deus, e que a sua vida precisa ser consertada, Deus ali vai te dar vitória. Raabe, ela teve uma vitória. Ela é uma mulher que podia ser aquela que o povo olhava, não tinha jeito. É uma mulher que estava excluída. Mas essa mulher alcançou a salvação dela, pela atitude dela, pela atitude de uma mulher, que na genealogia da Bíblia, é a genealogia de Jesus. Então o que a gente olhamos essa palavra? Deus não escolhe filhos preferidos. Deus não quer saber como é que é a tua vida. Mas no momento que você tem uma conversa com Deus, com Jesus, sua vida é transformada, é liberta. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter uma atitude. É mudança de vida. Então, se hoje eu estou aqui, porque eu tive uma mudança de vida. Eu tinha que compreender que aquela vida que eu levava não agradava a Deus, porque Raabe sabia que era necessário fazer aquela vida, porque a vida era para sustentar a família. Mas depois ela conhece um varão, que a Bíblia aqui fala que ela conheceu o Salmo, e ali eles tiveram um relacionamento e teve 2 filhos. Então Raabe, ela não viu o mar vermelho se abrir, ela não viu os 2 reis serem derrotados, mas a fama de Deus estava em todos os lugares. O poder de Deus já estava ali. E aquele povo aumentava, porque o poder de Deus era maior que os deuses deles. Era um povo que vivia de vários deuses, mas o nosso Deus é um só. É o Deus que me deu vida, é o Deus que pode tirar a minha vida, é o Deus que me dá saúde, é Deus que me dá alegria. Então esse Deus, Ele tem sido maravilhoso na minha vida, e na sua vida também eu sei que Ele está sendo. Se você hoje está compreendendo que Deus está te falando essa noite, não fica no muro, saia do muro. Deus está te mostrando a direção. Se tem alguma coisa que ainda está te travando, é você examinar você mesmo. O que eu estou fazendo errado? É perguntar a Deus, aonde que eu estou errado? Aonde que eu estou tomando uma atitude que não está agradando o Senhor? Porque se a gente não agrada a Deus, nada acontece. Mas quando você agrada a Deus, Deus tem misericórdia, como teve na vida de Raabe. Então, Raabe, ela foi uma personagem que é pouco falado na Bíblia. Mas lá em Hebreus 11:31, se puder colocar para mim. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo a paz e espias. Ela creu, ela não foi aquela mulher incrédula, porque ela acreditou no Deus que ela não viu o que Deus tinha feito, os milagres de Deus. Ela compreendeu que esse Deus era justo, que esse Deus era fiel, que esse Deus, Ele é tudo para a minha vida e para a sua vida. Então, como a palavra nos diz, que ela não ficou em cima do muro, atitudes que levaram à salvação. Então, quando você coloca, ela foi a primeira mulher da casa, que teve uma vida com Deus, e ela salvou o pai, a mãe e os irmãos. Então, quando você está na sua casa, às vezes sua família não foi ganha ainda, mas é o tempo de Deus. Mas quando você lançar a palavra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra do Senhor, ela nos dá sabedoria e entendimento. E só temos isso quando o Espírito Santo está em nós. Então, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e que essa palavra pode ter te ajudado. Coloca em pé para nós estarmos orando. Senhor Deus e Pai,
Nesse momento eu glorifico e te exalto, porque eu sei que essa palavra, meu Pai, encontrou a cada coração que estava aqui. Eu não sei, meu Pai, qual a situação que cada um aqui está passando, mas o Senhor já sondou cada coração. Eu sei que Raabe, meu Pai, ela serviu o Senhor, ela acreditou no Senhor e na Tua palavra, ela acreditou naqueles propósitos, nos projetos e nas promessas que o Senhor fez ao Teu povo. Ela não pertencia ao povo do Senhor, mas no momento que ela confiou e acreditou no Senhor, ela se fez, Pai, desse mesmo povo, um povo que confia no Senhor e acredita nos milagres que o Senhor tem feito. Eu também, Pai, peço as bênçãos para cada vida que aqui está, que essas vidas, meu Pai, já pertencem ao Senhor, que essas vidas, meu Pai, já estão sendo restauradas e transformadas. O Senhor que dá saúde a cada vida que aqui está. Por cada enfermidade, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus que caia por terra. E somos gratos, Senhor, por tudo. Eu oro em nome do Senhor Jesus.